Bom, então, gente, vou trabalhar com vocês um pouco agora os conceitos de atenção domiciliar, tá? E vocês vão aqui ver que a gente tem um foco na lógica, na prática de atenção domiciliar, na atenção primária. E a ideia nossa é trazer realmente essa conceituação, tá? Bom, então, basicamente, gente, pela legislação, tá? A atenção domiciliar, ela era definida como um termo genérico que envolvia atividades que eram separadas uma da outra, né? Sendo que a atenção domiciliar envolvia um termo genérico de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, dividido em assistência, que eram mais ligados a serviços ambulatoriais que faziam ações no domicílio, e internação, que envolvia ações de programas de internação domiciliar para quadro clínico mais complexo, esse complexo, entre aspas, né, que era a complexidade do ponto de vista clínico, e envolvia tecnologia especializada. Isso foi definido por duas portarias de 2006, a Resolução Diretiva Colegiada número 11 da Anvisa, e a portaria 2529/2006 do Ministério da Saúde. E aí isso tornava os dois serviços complementares, burocráticos, sem comunicação entre um e outro, o que vai mudar lá na frente com o Melhor em Casa, que é um programa específico que vem para resolver isso. A atenção domiciliar, gente, ela sempre esteve presente na lógica do saúde da família, portanto, da atenção primária brasileira. Desde a primeira portaria que falava de saúde da família, lá do PSF, lá de 2094, já se falava em realizar ações na UBS, no domicílio e na comunidade. Então, sempre se falou em realizar ações no domicílio, e isso vem permanecendo ao longo do processo, por exemplo, nas equipes de atenção na Política Nacional de Atenção Básica de 2011 e posteriormente na Política Nacional de Atenção Básica de 2017 ser mantido, se discute, se mantém a discussão de realizar atenção à saúde na UBS no domicílio, no território. Mas em 2011 a gente tem um elemento específico que é importante, que ele começa a discutir a definição, ou a melhor definição possível de atenção domiciliar na atenção primária. Então, as equipes de atenção básica, as equipes de saúde da família, devem realizar atenção domiciliar a usuários que possuam problemas de saúde controlados, compensados, com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma UBS, que necessitam de cuidados de menor frequência e menor necessidade de recurso em saúde, e compartilhar o cuidado com as demais equipes de atenção domiciliar nos demais casos. Então, percebam que aqui se fala em algumas coisas muito importantes. Primeiro, problemas de saúde controlados ou compensados. Significa que aqueles problemas que não estão adequadamente compensados não devem ser foco do cuidado da atenção domiciliar, pelo menos da atenção primária. Segundo, o critério é dificuldade ou impossibilidade de locomoção a uma OBS que necessitem de cuidados com menor frequência e menor necessidade de recursos. Isso é muito inespecífico. Por quê? Porque isso traz para a gente um problema de que a impossibilidade ou dificuldade de locomoção ela é variável de um paciente para outro com o mesmo quadro e com a mesma limitação funcional. Dificuldade e impossibilidade física de locomoção até uma OBS por uma pessoa que tem um veículo adaptado ou que tem a possibilidade de andar de cadeira de rodas num plano e a unidade de saúde é no mesmo plano, é diferente daquela pessoa que não tem um veículo adaptado ou que mora numa área que é geograficamente acidentada, que é a realidade de várias das unidades básicas de saúde, por exemplo, de Ouro Preto. Então, isso torna o conceito de dificuldade ou impossibilidade subjetivo. E a outra coisa que é muito subjetiva, que é a necessidade de cuidados com menor frequência ou dentro da capacidade das equipes de atenção primária, porque dependendo da vulnerabilidade, do tamanho da equipe, se a população é urbana ou é rural, se você tem um veículo disponível para a equipe de saúde da família,
se existe uma maior ou menor vulnerabilidade social no sentido de riscos para a equipe, isso tudo interfere na capacidade que uma equipe de saúde da família tem de realizar o cuidado. Tá? E a terceira coisa importante aqui é o seguinte, olha, realizar o cuidado compartilhado com as equipes de AD nos demais casos. Percebam que aqui se fala que existem equipes de atenção domiciliar, ou seja, a partir da Política Nacional de Atenção Básica de 2011, já se sabia que seriam implantadas equipes de atenção domiciliar. Tá? A atenção domiciliar, gente, ela segue as diretrizes de ampliar a equidade do acesso, acolhimento, humanização, integralidade de assistência, na perspectiva da rede de atenção à saúde. Então, existe uma lógica de você estar integrado numa rede de atenção à saúde, sendo complementar a ela em muitos casos, ou substitutiva, como nós vamos ver adiante, mas com foco dela se integrar às redes e não ser um ponto à parte na rede de atenção à saúde. Então, a ideia é que a atenção domiciliar ela esteja inserida nos processos de cuidados todos. Então, ela se integra com a rede de urgência e emergência, com a rede de atenção hospitalar, com a rede de atenção primária, com a rede de atenção psicossocial, com o sistema de reabilitação, né? Ela é incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com outros pontos da rede. Quando a gente fala de regulação, o que nós estamos falando? Que se ela está bem integrada ao sistema de regulação, ela consegue se colocar como uma opção. Então, ela está dentro do sistema de regulação. O sistema de regulação regula vaga. Vaga onde? Em hospital, em CTI, em UTI, na própria unidade de pronto atendimento, nos leitos de observação. Então, ela, estando integrada ao sistema de regulação, ela é capaz de oferecer respostas para as necessidades de todos esses pontos da atenção. Muitas vezes a atenção primária pede uma vaga para a internação de um paciente que pode, ao invés de ser internado, ir para uma equipe de atenção domiciliar. Terceiro, adotar linhas de cuidados via práticas clínicas cuidadoras baseadas nas necessidades do usuário, reduzindo fragmentação e estímulo à equipe multiprofissional interdisciplinar. Olha que coisa importante. As linhas de cuidado via as práticas clínicas cuidadoras têm que ser baseadas em evidência. Então, linha de cuidado necessariamente é baseada em evidência, mas também tem que ser baseado nas necessidades do nível local, do usuário, do cuidador, da família, e tem que ser multiprofissional. A atenção domiciliar não funciona se não for multiprofissional. E estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, mas também de usuário, família e cuidadores. Então, é uma parceria fundamental. Por quê? Porque se a gente não tem um usuário aderente ao tratamento, e se esse usuário não conta com uma família e com cuidadores disponíveis, capacitados, capazes de trazer uma atenção adequada, a atenção domiciliar não vai funcionar. Então, essa parceria faz toda a diferença. E essa parceria, ela é necessária, por isso que ela deve ser estimulada. Sem cuidador, o paciente de atenção domiciliar é intratável. E a gente tem que criar outras respostas até que ele possa ser cuidado no domicílio. E aí, gente, para quem ainda não conhecia esse quadro, vocês podem, né, dar um print e guardar que esse quadro é aquele quadro que consegue definir os 3 níveis de atenção e quais equipes são responsáveis. Então, a atenção domiciliar ela se organiza em 3 modalidades, a D1, a D2 e a D3. A AD1 ela é voltada para usuários com problema de saúde, dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma UBS, com menor frequência de cuidados, menor necessidade de recursos, e aquilo que eu falei, dentro da capacidade de atendimento das UBS, que não se enquadra em critérios para D2 e D3. Dentro da capacidade de atendimento das UBS, gente, é totalmente subjetivo, exatamente por isso que eu vou mostrar para vocês algumas escalas de critérios que foram definidas, que foram organizadas por esse nível. Mas o Ministério da Saúde não define, né, critérios que são totalmente objetivos, ao contrário da AD2 e AD3, como nós vamos ver adiante. A AD1 é realizada pelas equipes de atenção primária, ou seja, equipe de atenção básica e equipe de saúde da família, apoiados pelo NAS. Essas portarias são de 2011, 2013 e 2016, na época que existiu o NASF,
que em 2017 ele deixa de ser fomentado ou financiado com a nova Política Nacional de Atenção Básica de 2017. Tá? Mas o que a gente tinha? A gente tinha os núcleos de apoio à saúde da família, que são núcleos multiprofissionais que vão fazer o apoio ao cuidado das equipes de atenção primária. A partir de 2017, eles são chamados de núcleo de atenção à saúde, desvinculados, não necessariamente vinculados à atenção primária, e eles passam a não ser financiados como núcleo de apoio à saúde da família. Tá? Bom, e aí nós temos a AD2 e a AD3. O que é a AD2 e a AD3? São níveis de atenção. A AD2 para usuários com problema de saúde, possibilidade de locomoção até uma UBS, mas que demandem essa maior frequência de cuidados, que é subjetivo, recursos de saúde e acompanhamento contínuo. E aí nós vamos ver quais são esses recursos de saúde, que são critérios muito bem estabelecidos pela portaria. A AD2 é realizada pela ZEMAD, Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, apoiados pela EMAP, Equipe Multiprofissional de Apoio. E a AD3 é todo mundo que é AD2, ou seja, você tem um critério para AD2 e usa equipamentos ou está submetido a procedimentos. Também realizada pela EMAD, pela EMAP, e aí os critérios vão estar aí a seguir. Então, gente, quando a gente vem para essas portarias, a de 2011, 2013, 2016, e ainda em 2022, ou no mais tardar 2023, deve sair uma nova portaria, antes a gente tinha uma lógica do guarda-chuva em que internação e atenção domiciliar, elas eram, né, níveis distintos que não conversavam um com o outro, que a relação entre eles era burocrática, com referência e contra-referência. Então, assim, não existia uma comunicação, nem um reconhecimento da AD1, por exemplo, ou da assistência domiciliar ambulatorial como algo que tivesse dentro de uma lógica de continuidade de cuidados, e que hoje não. Hoje você tem, através do programa Melhor em Casa, que é o que funda a AD2 e a AD3, uma lógica que reconhece a atenção primária, o cuidado domiciliar realizado pela atenção primária, como o primeiro nível de cuidados, que é continuado pela D2 e pela D3, e que você não deixa, não abre mão de que a D1 faça parte desse processo, pelo menos nos outros elementos. Tá? Atenção domiciliar, então, gente, considerando essa lógica de serviço de atenção domiciliar e de equipes específicas de atenção domiciliar, ela é uma modalidade de atenção substitutiva ou complementar às que já existem. Então, ela substitui o hospital, ela substitui o paciente que está aguardando vaga na UPA, em vez dele ir para o leito de hospital, ele vai para casa ser cuidado em casa, e ele complementa os outros níveis do sistema. Então, ele complementa a própria atenção primária, ele complementa as outras redes, no sentido de ser um serviço a mais que está ali como porta de saída. Mas ele vai substituir não a atenção primária, porque, por exemplo, a atenção domiciliar não substitui vacina, não substitui educação e saúde, não substitui promoção da saúde, não substitui a visita mensal do ACS, não substitui a entrega de medicamentos. Então, ela não substitui a atenção primária. Ela complementa a atenção primária, mas ela pode substituir o hospital, por exemplo, naquele caso do paciente que está aguardando término de antibiótico parenteral, que está aguardando término de antibiótico venoso, que está aguardando uma ferida complexa que está sendo curada, ou que está adaptando a órtese, prótese, e aí com isso a gente tira esse paciente do hospital mais cedo, né? Então, substituindo o cuidado hospitalar, tá? Então, essa modalidade ela é substitutiva ou complementar, caracteriza por promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, todas realizadas no domicílio. E, como eu disse para vocês, com garantia de continuidade de cuidados integrada às redes de atenção à saúde. Integrada às redes é fundamental porque a atenção domiciliar acaba virando esse observatório da rede, né? Ela acaba enxergando o cenário de... o cenário, assim, a organização da rede, ela vira um observatório porque ela enxerga o que está funcionando bem, o que não está funcionando dentro da rede. Isso faz toda a diferença,
e a garantia da continuidade, ou seja, se o paciente descompensou, a gente garante a continuidade pela atenção domiciliar e garante a continuidade, se for o caso, voltando para o hospital ou com a rede de urgência e emergência. Então, por isso que ela não pode funcionar sem uma rede de urgência e emergência, sem transporte sanitário e sem um hospital de retaguarda. Tá? E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam é que esses serviços de atenção domiciliar, quando eles vêm para reduzir a demanda por atendimento hospitalar, reduzir o período de permanência de usuário internado, humanizar a atenção com ampliação da autonomia dos usuários e desinstitucionalizar e otimizar os recursos financeiros e estruturais da rede de atenção à saúde. Ou seja, o objetivo principal é liberar leito de hospital e tirar o paciente da UPA que está guardando leito de hospital. Seja esse leito de enfermaria ou leito de UTI. O objetivo principal da atenção domiciliar é realizar uma nova modalidade de cuidado que tira o paciente que está do hospital e leva para casa. E ao levar para casa, a gente vai fazer um cuidado que é melhor no sentido de ser mais humanizado, é melhor no sentido de ser mais confortável para o paciente, mas ao mesmo tempo ele é mais barato, tá? Ele reduz a necessidade de uma série de recursos financeiros que são feitos no âmbito hospitalar, inclusive com exames de rotina, que muitas vezes não são necessários, com uma equipe que vai ser modificada quando você cuida em casa, e com a redução de risco, por exemplo, dos riscos inerentes ao hospital. O mais conhecido, a própria infecção, né, hospitalar, a exposição a bactérias mais resistentes, porque você está num âmbito que já seleciona naturalmente esses elementos. Tá? O que é o SAD? E o que são as EMAD? Né? Então, o SAD é um serviço de atenção domiciliar que foi criado por essas portarias e que vai ser composto pelas equipes de atenção domiciliar que eu falei lá naquele quadro. Então, nós temos as EMAD, que podem ser EMAD tipo 1 ou tipo 2, que o que vai variar de um para outro é a carga horária dos profissionais. E você tem a EMAP, que é a equipe multiprofissional de apoio, de atenção domiciliar de apoio. A EMAD tipo 1, ela conta com um médico de 40 horas, né? Ou 2 de 20, que dão 40 horas, enfim. 1 ou 2 enfermeiros também, mesma coisa de 20, que dão um total 40 horas. Então, 40 horas médico, 40 horas enfermeiro. Um físio ou assistente social. E aí, como que você vai definir se é físio ou assistente social? Se você tem uma demanda de pacientes que têm mais demandas sociais, é uma população empobrecida, tem muito benefício, você precisa correr atrás de benefício de prestação continuada, muito provavelmente o assistente social vai ser mais adequado como profissional de referência. Se você tem muita reabilitação, um paciente com doença respiratória, por exemplo, nessas áreas que a professora Olivia tem visto, de doenças ocupacionais, que existe um grande número de pacientes que vão evoluir com doenças pulmonares, ou, por exemplo, no caso de muitos idosos que evoluíram com doença pulmonar obstrutiva, você vai ter uma demanda grande de fisioterapia respiratória, tem muito paciente em ventilação mecânica, você vai pensar em fisioterapia como o profissional que vai estar na equipe, ou mesmo na reabilitação motora, né? A fisiomotora. E aí, o que a gente tem? Um dos dois vai estar aqui, o outro vai estar na EMAP. Tá? Então, além do médico, do enfermeiro, do físio ou assistente social, você vai ter auxiliares ou técnicos de enfermagem cujo somatório de carga horária semanal são 120 horas. Então, você pode ter 3 de 40, você pode ter 4 de 30, se você considerar as 30 horas da enfermagem, né? Então, a lógica aqui é 120 horas de trabalho. E a tipo 2, ela varia em relação a tipo 1, e isso é uma coisa que já está em discussão e talvez para aulas futuras a gente tenha que modificar nas novas portarias que estão vindo por aí. Ela conta com o médico com carga horária de 20 horas e enfermeiro com carga horária de 30 horas. O restante é a mesma coisa. Então, o que muda da tipo 1 para tipo 2 é a carga horária. Tá? E, obviamente, essa é uma que o financiamento é diferente. E a EMAP, a equipe de apoio, vai contar com 3 profissionais
de nível superior, a carga horária mínima de cada um deles 20 horas, mas a somada tem que dar 90 horas. E aí está aqui, ó, assistente social e físio, ou seja, se a EMAD tem um assistente social, a EMAP pode ter o físio e vice-versa. E, além disso, fono, nutricionista, odonto, psicólogo, farmacêutico, terapeuta ocupacional, ou seja, aqueles profissionais que fazem reabilitação e que vão apoiar o cuidado das EMAD. Bom, para caminhar para o final desse nosso momento teórico, né, a gente tem aí ó, os critérios desenvolvidos para a D1 não são do Ministério, mas são de programas e serviços ligados à atenção primária. Então, nós temos aí desde serviços próprios, né, quer dizer, a escala de vulnerabilidade familiar foi desenvolvida por um médico da atenção primária e depois foi validada por ele mais os colegas, né? Depois nós temos serviços ligados à residência. Por quê? Porque aqueles critérios que a gente falou lá atrás eram totalmente subjetivos e não se aplicavam. Então, essa é a escala de vulnerabilidade familiar. O que ela usa? Ela usa uma série de sentinelas, né, que estão presentes aí nos serviços, nos sistemas de informação em saúde da atenção primária. Então, você, pelo cadastro do agente comunitário de saúde, você consegue ter esses dados, e a partir disso você dá pontuação para esses problemas. Então, acamado, 3 pontos, deficiência física, 3 pontos, mental, 3 pontos. E você vai dar a pontuação. E aí, a partir disso, você soma esses scores e, de acordo com a pontuação, você classifica a vulnerabilidade da família e define famílias vulneráveis que estariam sujeitas ao cuidado em casa. Hoje a gente sabe que essa escala vale muito mais a pena como a avaliação da vulnerabilidade da família do que para definir visitas, ainda mais sob o ponto de vista clínico, mas foi a primeira escala desenvolvida para esse fim. Essa é uma escala que foi desenvolvida pelo pessoal do Ceará, escala de Pinheiro, Fius e Ribeiro, que foi desenvolvida no serviço de residência lá do Ceará, e que leva em consideração scores de risco clínico e de vulnerabilidade individuais. Então, ele pega ali idade, multimorbidade, polifarmácia, dependência funcional, a mobilidade, suporte familiar, fragilidade. Então, aquelas doenças que levam à fragilidade e a classificação de cuidados paliativos. E aí, em cima disso, ela define também o nível de vulnerabilidade de acordo com a pontuação, e ela também sugere um tempo médio de planejamento para visitas. Ela é uma escala bastante completa, mas percebam que ela é uma escala que exige coleta de dados. Então, assim, a maioria dessas informações ou não está disponível e você vai ter que correr atrás, ou às vezes vai estar disponível em vários lugares, tais como no prontuário, na caderneta do idoso quando é idoso, e aí muitas vezes você vai ter que fazer a visita para avaliar esse paciente. Essa é a escala que foi desenvolvida na UFOP, que é específica para o idoso. Então, a escala de avaliação de risco individual com foco no idoso, ela representa uma lógica de classificação do que foi definida, né? Foi criado no Hospital da Aeronáutica dos Afonsos, e essa lógica de classificação ela foi transportada para a caderneta de saúde da pessoa idosa, ou seja, os critérios que nós utilizamos são os critérios que estão aqui, ó, na escala, na caderneta de saúde da pessoa idosa, mas com a lógica de pontuação que é a do Hospital da Aeronáutica dos Afonsos. E aí vem atividade de vida diária básica, instrumental, cognição, Framingham, Rampelli, estado nutricional, incontinência urinária, humor e funcionalidade. E de acordo com o status funcional, a gente dá pontuação que vai variar de 0 a 3. E ela também define, né, de acordo com a pontuação, qual o nível de apoio que a gente vai dar e qual a frequência do cuidado pelas equipes de atenção primária. E para terminar, a gente tem a escala ABCDE, do pessoal do Hospital Municipal de Lomberes, foi desenvolvida pelo Daniel Knupp, que é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, e era o coordenador da residência lá na época, mas foi desenvolvida que é uma escala ABCDE que avalia de acordo com a autonomia, com o risco social, com o cuidador,
com doença e se consulta regularmente por especialidades ou outros serviços, você vai dar uma pontuação. Essa daqui não define uma frequência do cuidado, mas ela ajuda, a partir do momento que você já tem pacientes que foram definidos para atenção domiciliar, ela te ajuda a priorizar qual que você vai primeiro, mas aí você precisa de ter em algum momento, por alguma outra escala, ou por algum outro elemento, definido quem já vai ser visitado, né? Para você só definir a prioridade de pacientes que você já definiu que são necessárias visitas, tá? Bom, essas da atenção primária. Para a D2 e para a D3, como eu disse para vocês, né? Já existem critérios definidos em portarias. Então, o que determina a D2? Antes de 2016, eram todos esses elementos aqui. Aí você vai me perguntar, professor, mas por que você vai trazer uma coisa que não vale mais? Né? Porque era antes de 2016, então já mudou. Eu trago sempre essas informações para quê? Para que vocês sejam capazes de perceber para que se desenhou a atenção domiciliar no SUS. Então, quando a gente tem isso mais detalhado, dá para a gente ver direitinho a proposta, né, a ideia que se tinha ao se definir a atenção domiciliar no âmbito do SUS por meio de equipes de atenção domiciliar. Só lembrando, gente, isso é a D2. Quem faz a D2 mesmo? EMAD, apoiada pela ZEMAP. Então, não é atenção primária. Atenção primária são essas 4 escalas que a gente viu antes. Então, quem faz a D2? Para que é a D2? Para que EMAD e EMAP vai? Para feridas, mas para lesões, né? O termo feridas é por causa da época da portaria. Para lesões. Por que a gente vai fazer cuidado em lesões? Porque as lesões que estão relacionadas à AD2 são aquelas complexas ou drenagem de abscesso. Então, lesão simples, lesão grau 1, né, que não está nem aberta, mas grau 2, grau 3, que estejam limpas, que não tem que fazer debridamento, que não tem demanda de coberturas especiais, não tem esfacelos, ou não são profundos o suficiente para pegar outros planos, ou que não estejam infectadas, a própria AD1 faz. Então, feridas não complexas, a AD1 faz. Lesões complexas, elas são do âmbito da AD2, é a equipe de atenção domiciliar que vai fazer. Ou drenagem de abscesso. Monitoramento de sinais vitais frequentes ou de laboratório. Significa que a demanda de cuidado vai ultrapassar a capacidade das equipes de atenção primária. Então, quando tem uma demanda muito frequente de monitoramento ou de laboratório frequente, as equipes de atenção domiciliar vão pegar. Adaptação do usuário cuidador a dispositivos em geral. Então, órtese, prótese, sondas, as ostomias como um todo, né? Então, gastrostomia, cistostomia, jejunostomia, colostomia, traqueostomia. Então, todos esses para adaptação do usuário e do cuidador, a gente vai levar a equipe de atenção domiciliar. Uma vez que o usuário e o cuidador esteja adaptado, ele pode voltar para a atenção primária e ir para a D1. Mas na AD2, você vai usar para adaptação. No pós-operatório imediato, então, o pós-operatório, para ele não ficar de pós-operatório no hospital, ele pode ficar com a equipe de atenção domiciliar, e aí depois de um tempo está tudo bem, a ferida evoluiu bem, não teve deiscência, você dá alta, né? E aí nem vai para D1, vai para alta mesmo, né? Da atenção domiciliar. Na reabilitação de incapacidade permanente ou temporária, até que os cuidados ambulatoriais de serviço de reabilitação sejam capazes de cuidar, que seria o NASF. Então, você vai fazer reabilitação por essas equipes. Na necessidade de limpeza de via aérea para higiene brônquica. Então, aqueles pacientes que têm uma demanda muito grande de aspiração vão ser assumidos pela AD2, ou seja, pelas equipes de atenção domiciliar específicos. No rastreamento de ganho de peso de recém-nascido baixo peso ao nascer, até que tenha peso para ser acompanhado pela atenção primária. Nos cuidados nutricionais permanentes ou temporários, até que sejam capazes de serem realizados pelo NASF ou pela equipe de reabilitação do município.
os cuidados paliativos e esse aqui, que é um dos carros-chefe da atenção domiciliar, que é a medicação intravenosa subcutânea muscular por um tempo pré-definido. Então, nós vamos trabalhar aqui na lógica de medicamentos que você possa fazer por via, por hipodermólise, que você vai fazer venoso, que você vai fazer intramuscular, mas que são medicamentos que a atenção domiciliar, né, as equipes de atenção domiciliar vão pegar até terminar o tratamento. Por exemplo, você tira um paciente do hospital para terminar curso de antibiótico em casa, você tira um paciente do hospital para terminar a anticoagulação em casa, e aí com isso você tem uma equipe de atenção domiciliar, e aí você libera leite de hospital. E aí, a partir de 2016, a portaria 825 de 2016 simplifica, né, em 4 critérios, mas aí vocês não conseguem enxergar a riqueza daquilo que é atenção domiciliar. Então, a D2, a partir de 2016, é para afecções agudas ou crônicas agudizadas, que envolve várias daquelas questões, para aquelas crônico-degenerativas que o grau de comprometimento ultrapassa a capacidade semanal, então, acima de uma vez por semana, isso vai ser responsabilidade das equipes de atenção domiciliar e não da atenção primária. Então, vai ser da AD2 e não da AD1. Os cuidados paliativos e a prematuridade, que continuaram como critérios mais claros. Tá? E o que é a AD3? A AD3 é todo mundo que é AD2 e que tem uma demanda ou de equipamento ou de procedimento de maior complexidade. Então, equipamento, ventilação mecânica ou concentrador de oxigênio, agregação de procedimento, ventilação mecânica, paracentese, nutrição parenteral e transfusão sanguínea, que são realizados no domicílio. E aí, com isso, a gente tem a classificação de AD3, que também vai ser atingido por EMAD e EMAP. Mas percebam que na AD2, a lógica é sempre você pegar o paciente, ficar com ele um tempo e liberar. Então, geralmente, você tem um tempo definido, mas que na AD3, geralmente, são pacientes que vão ficar com a gente até o resto da vida, né? E eles se misturam muitas vezes com a própria definição de cuidados paliativos. Para terminar, já caminhando para o final, e aí para a gente liberar vocês aí no horário que eu me propus, requisitos para habilitação de SAD, população municipal de mais de 20 mil habitantes, que pode ser atingido por um município ou por consorciamento, né, agrupamentos de municípios, para dar um total de 20 mil. Então, vocês podem ver que vários municípios que vocês conhecem que não têm serviço de atenção domiciliar, que não tem EMAD e EMAP, atingem ou cumprem todos esses requisitos, e eles só não têm porque não houve interesse do poder público em realizar a habilitação de 2011 para cá, que foi quando a portaria começou, né? Hospital de referência no município ou região e cobertura de SAMU 92 habilitado e funcionante, sendo que para municípios acima de 40 mil, outros serviços, como, por exemplo, resgate, bombeiro, etc., serviço privado, equivalente ao SAMU, também conta. Tá? E aí, olha que interessante. Para que a gente exige hospital de referência e cobertura de SAMU? Porque a gente precisa ter retaguarda. Então, se o paciente descompensou e não consegue mais ficar no domicílio, você precisa ter um hospital de referência. E se o paciente intercorre, tem uma urgência, é necessário você ter um serviço de urgência capacitado para atender aquele paciente, principalmente à noite, madrugada, fim de semana, quando a equipe de atenção domiciliar não está disponível para ser referência para aquele paciente. Tá? E aí nós temos 3 situações problema. O pessoal que fez a disciplina de atenção domiciliar já abriu um sorrisinho, porque já conhece esses desenhos, que vão ser resolvidas aí na nossa 4ª semana de aula, na 3ª semana de oficinas, que vocês vão usar esse conteúdo para resolver essas 3 situações problema divididos em grupo. Beleza? Bom, pessoal,